um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar, um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, e um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Amém? Pode se assentar com o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra bastante conhecida nessa noite. Não irei tomar muito tempo, né? Irei apenas passar aquilo que Jesus quer passar à igreja nessa noite. Creio que todos aqui vieram com propósito, certo? E creio que receberam da parte do Senhor aquilo que vieram buscar nessa noite. Porque eu acredito que quem veio aqui em vão, era um pastor, não. Viemos aqui para cultuar a Jesus, prestar esse culto racional, esse serviço ao Senhor, mas também para pedir aquilo que nós necessitamos, amém? Então, creio que Deus está falando aqui de várias formas. Creio que já tiveram resposta da parte do Senhor. Então, vou apenas complementar nessa noite aquilo que Deus já está falando. Tema da mensagem de hoje: viva uma vida com sabedoria. Vou repetir: viva uma vida com sabedoria. É bem verdade que Eclesiastes é um livro a qual um sábio chamado Salomão escreveu. Não só Eclesiastes, mas também Provérbios. Salomão escreveu esses livros. E é bem verdade que Salomão, ao assumir, não vou aqui falar a biografia de Salomão, quero apenas resumir para os irmãos entenderem, quero introduzir aqui para os irmãos entenderem. É bem verdade que Salomão era filho de Davi, certo? E Davi morre e Salomão é o seu sucessor. Só que agora foi entregue para Salomão uma grande responsabilidade, que era reinar sobre um povo. E Salomão, que não é bobo nem nada, precisava de sabedoria para reinar esse povo. Então, já que ele não era bobo nem nada, ele pede a Deus sabedoria. Senhor, preciso de sabedoria para poder reinar esse povo, para poder reinar esse povo com excelência. Então, nós entendemos aqui nessa noite que o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, certo? Que era um rei sábio que pediu sabedoria ao Senhor no momento que precisava de sabedoria, no momento que ele ia reinar sobre um povo muito grande, e ele precisava dessa sabedoria para poder reinar com excelência, certo? Então Salomão nos deixa esse livro aqui de sabedoria, certo? São palavras de sabedoria, já que ele era sábio, já que ele pediu sabedoria a Deus, ele escreve para nós, para também deixar para nós como herança sabedoria para poder levar a nossa vida. Só que infelizmente, irmão, tem pessoas que por falta de sabedoria, eu abro parênteses aqui, coloco conhecimento e fecho parênteses aqui, porque sabedoria é a mesma coisa de conhecimento. Então tem pessoas que por falta de sabedoria ou conhecimento, infelizmente, levam uma vida mais difícil, como foi falado no início, não conseguem viver uma vida equilibrada, certo? Vive uma vida mais difícil e também uma vida sem propósito. Por quê? Porque lhe falta sabedoria, lhe falta conhecimento. É bem verdade que nós conhecemos a passagem da mulher do fluxo de sangue, a qual 12 anos padecia com uma hemorragia. E a Bíblia diz que ela conheceu a verdade ao tocar na orla de Jesus. Ou seja, ela obteve sabedoria ao tocar na orla de Jesus. Até então, ela estava perdendo tempo, vamos dizer assim, né? Ela estava gastando dinheiro, buscando sabedoria ou conhecimento ou cura a partir do homem. Sabe, nós entendemos que muitas das vezes a sabedoria humana, irmão, não resolve o meu e o seu problema. Muitas das vezes a sabedoria do homem não resolve o meu. Aleluia! Às vezes é necessário nós buscarmos sabedoria do alto céu. Nós conhecemos a sabedoria do alto céu, que é o próprio Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, com 12 anos, padecia com essa hemorragia, vai lá e toca na orla de Jesus. E ali ela adquire o quê? Sabedoria. Ali ela adquire o quê? Conhecimento, certo? O seu problema que ela tentou buscando na sabedoria humana, a qual só gastou
Sabedoria, nós temos conhecimento de Deus. Sabedoria nada mais é, nós temos conhecimento de Deus, ou seja, sermos instruídos por Deus e pela sua palavra. E como eu obtenho sabedoria? O princípio da sabedoria, como foi falado na introdutória, é o temor ao Senhor. Se é princípio, então antes de nós termos sabedoria, temos que ter temor. Não tem como eu ter sabedoria, não tem como eu ter conhecimento da parte do Senhor se eu não tiver temor. E o que é temor? Temor é ter reverência ao Senhor. Temor é respeitar ao Senhor. Temor não é medo, irmão. Temor é ter reverência. Temor é ter respeito ao Senhor. Temor é ter confiança em Deus. E juntamente com o temor, irmão, vem o conhecimento. Juntamente com o temor, irmão, vem a humildade. Juntamente com o temor, irmão, vem a obediência e as bênçãos de Deus. Aí você entende por que a mulher do fluxo de sangue conheceu Jesus, tocou na hora dele e obteve essas coisas da parte do Senhor? Porque ela teve que temor a Deus, ela teve que reverência, respeito, confiança em Deus, sabe? Conhecimento, ao tocar, saiu tudo, saiu poder, olhou, entende? Viu que a cura havia acontecido, irmãos. Entende dessa noite? Então, como obter sabedoria? Tendo temor ao Senhor. Verdade. Certo? Pedindo ao Senhor. Como obter sabedoria? Pedindo. Logo após o temor, eu tenho que pedir sabedoria ao Senhor. Tiago 5 nos ensina: aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que dá gratuitamente, irmão. Verdade. Então tem gente que não tem sabedoria, por quê? Porque não pede ao Senhor sabedoria. Como obter sabedoria, irmão? Na escritura da palavra, Josué 1, verso 8. O que diz? Se você seguir a minha palavra, se você seguir a lei que está escrita, você vai ser bem instruído em tudo o que você fizer, irmão. Entende por que algumas pessoas levam uma vida mais difícil? Entende por que algumas pessoas, irmão, levam uma vida mais conturbada, mais problemática nesse tempo, nessas coisas, no tempo de plantar, no tempo de colher, no tempo de abraçar, no tempo de deixar de abraçar? Entende? A vida está caminhando, o tempo está passando, e tem gente que ainda não alcançou esse conhecimento, essa sabedoria da parte de Deus. Entende? E é necessário, para nós vivermos uma vida equilibrada, termos sabedoria, conhecimento do Senhor, irmãos. Não tem como nós vivermos uma vida equilibrada sem sabedoria, sem instrução da parte do Senhor, sem instrução da sua palavra, irmãos. Entende? Nessa noite, a Bíblia diz que, agora, entrando aqui no texto, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, escrito por Salomão, ele deixa exatamente escrito para nós, para que nós possamos obter essa sabedoria. Entende? Quando nós obtemos essa sabedoria, nós conseguimos entender esse negócio de tempo, porque é difícil às vezes nós entendermos o tempo. Só que Deus, ele é tão sábio que ele dá sabedoria para uma pessoa deixa escrito para nós, para que nós também possamos ter acesso a essa sabedoria. A primeira coisa que nós entendemos é acerca do tempo. Nós entendemos que aqui na Eclesiastes 3 está falando acerca do tempo. E o tempo, irmão, é algo complicado na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos alcançar algo da parte do Senhor, só que nós não compreendemos o tempo. Sabe? A gente não consegue, por causa da nossa natureza humana, sabe? Essa pressa que nós temos, essa ansiedade, nós não conseguimos esperar o tempo de Deus na nossa vida, irmão. Verdade. Só que quando você olha para a Bíblia, você vê essas palavras de sabedoria, nós olhamos alguns personagens bíblicos, por exemplo, eu posso citar aqui o próprio Jó, irmãos, que ele esperou um tempo para as coisas acontecerem na vida dele. Certo? E nós observamos que o Jó, além de esperar o tempo, ele aproveita o tempo, entende? O tempo que ele estava esperando, ele estava ao mesmo tempo aproveitando. Nós observamos que com Josué também não foi diferente, ele teve que esperar o tempo de Deus na vida dele. Nós observamos que com Salomão, o próprio Salomão que escreveu esse Eclesiastes, também não foi diferente, ele teve que esperar o tempo de Deus na vida dele. Nós observamos que o próprio Jesus, irmãos, teve que esperar
vida dele. Nós observamos, irmão, Paulo teve que esperar o tempo de Deus na vida dele, irmão. Então nós já temos palavras de sabedoria para entendermos que nós precisamos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Jesus. Precisamos esperar o tempo que Deus vai fazer algo aqui. Aleluia. Enquanto nós esperamos o tempo, irmão, nós não esperamos, já entrei aqui na mensagem que eu queria chegar, nós não esperamos braço cruzado, irmão, de perna cruzada parada, irmão. Nós vamos aproveitando o tempo enquanto Deus está trabalhando para realizar os projetos dele nas nossas vidas, irmão. Verdade. Que Jó, no decorrer desse tempo, ele não estava parado, ele estava cuidando da sua família. A Bíblia diz que ele estava instruindo o povo. Ele não ficava dentro de casa só comendo, bebendo, se arregalando. Não. Ele estava aproveitando. Ele entendia Efésios, capítulo 5, verso 15. Veja prudentemente como você tem andado. Não ande como louco, não ande como nércio, ande como sábio, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, irmão. Então Jó está ali esperando o tempo, mas ao mesmo tempo aproveitando o tempo. Não está parado. Josué está ali em tempo de guerra, mas não está ali para estar guerreando, irmãos. Entende? Enquanto já está cuidando dos filhos, enquanto já está apresentando o holocausto ao Senhor para Deus perdoar o pecado dos filhos, ele está lá saindo na cidade pregando a palavra. Josué está lá no meio da guerra, irmão, aproveitando o tempo. Salomão, irmão, usando a sua sabedoria para poder reinar com excelência. Nós vemos Jesus, irmão, não está parado no tempo, está ali aproveitando o tempo, está fazendo um milagre da água do vinho, está expulsando demônio, está curando enfermo, está curando paralítico, está aproveitando o tempo, irmãos. Entende? Paulo também não está parado. Paulo não está lá sentado, irmão, de conversa fiada, não. Paulo está lá aproveitando o tempo, não. Estou sendo chicoteado, estou sendo caluniado, estou sendo perseguido, porém, todavia, vou aproveitar o tempo, vou continuar pregando a palavra. Entende nessa noite que Deus está falando? E eu te pergunto nessa noite, como você tem aproveitado o seu tempo? Meu Deus. Se a Bíblia diz é tempo de plantar, vai chegar o tempo de colher, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de amar, é tempo de deixar de amar. Como você nessa noite tem aproveitado o seu tempo na espera de Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida? Verdade. Tem gente que quer libertação, porém não busca libertação. E a libertação vem através da oração, a libertação vem através de conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que você quer ser liberto se você não ora? Como que você quer ser liberto se você não aprende a palavra? Como que você quer ser liberto se você não aproveita o tempo? Como que você quer ser liberto se você não vai? Ô, meu irmão, Mateus 11:28. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mulher do fluxo ouviu falar que Jesus ia passar, irmão. Meu Deus. Aí você pensa comigo, se ela está aqui, ó, sentada aqui, ó, eu vou deixar essa oportunidade passar, não vou fazer nada, vou ficar aqui parado. E 7 horas da manhã, tá bom, 8 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, Jesus passou e perdi a oportunidade. Não. Jesus vai passar, eu vou agarrar essa oportunidade, eu vou aproveitar esse tempo que ele vai passar, vou tocar na veste dela e vou ser curado, irmão. Tem gente que quer cura, mas não está aproveitando o tempo. Jesus está com a mão estendida para curar, mas a pessoa não quer se chegar até Jesus. Jesus quer salvar vidas, mas a pessoa não está aproveitando o tempo que tem, que Jesus deu, para que você venha aproveitar a agarrar com força, irmão. Entende? Eu te pergunto como você tem aproveitado o seu tempo nessa noite. Está mais pregando ou está mais conversa fiada? Tem gente aí precisando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Espera aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa estar com o microfone na mão para pregar, não, irmãos. Você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar nas redes sociais, você pode pregar para a sua família, você pode pregar no celular. Ó, irmão, tem vários meios de nós fazermos, nós aproveitarmos a oportunidade, irmão. E aí? Mas eu estou com a minha alma ferida. Como você tem aproveitado? Você está lá tirando o seu período de oração, você está lá buscando, vou fazer igual a pastora, buscando uma psicanálise, cuidando da sua alma. E aí, irmão, Meu Senhor da glória. o seu tempo nessa noite, irmão. Aproveite o seu tempo, como está dizendo em Efésios 5,15. Veja prudentemente, ó, você analisa, você examina como você tem andado. Como está escrito lá, é bem claro, pode
igreja. Efésios 5,15. Veja prudentemente como você tem andado. Não ande, ó, o que ele está falando? Efésios 5,15. Não ande como louco, mas ande como um sábio. Olha, conhecimento, instruído por Deus, irmão. Aquele que conhece a salvação, sabe? Aquele que já não fica mais agarrado a essas coisas desse mundo. Aquele que conhece o Espírito Santo de Deus, irmão. Ó, não como louco, mas sim como sábio. Aproveitando, não é desperdiçando. Está escrito lá. Não sou eu que estou falando, não sou eu que inventei frase. Está escrito. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Como você tem aproveitado nessa noite? Hã? Tem aproveitado o tempo? Tem aproveitado o tempo? Bem? Tem orado? Tem orado? Só ir para a escola, Pedro? Oh. Entende, irmãos? Sabedoria. Ser sábio, viver uma vida com sabedoria. Verdade. O que nós vivemos aqui em Eclesiastes 3? Processos, irmãos. Nós observamos que Jó teve processos, Josué teve processos, Salomão teve processos, Jesus teve processos, Paulo teve processos, mas todavia, irmão, mesmo tendo processos, estavam caminhando com Deus, e o mesmo Deus, como foi falado nessa noite pelo pregador Samuel, que estava lá na tempestade com os discípulos, irmão, estavam com eles também. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Tem processos? Tem. A caminhada com Deus vai ter ventos, vai ter tempestades, mas todavia, no meio desses processos, Jesus está comigo com você, irmão. Verdade. No meio dessa tristeza sua, Jesus está com você. No meio dessa adversidade sua, Jesus está com você. No meio dessa tribulação sua, Jesus está com você. No meio dessa perseguição, dessa calúnia, dessa escassez, nesse tempo de guerra, nesse tempo de choro, nesse tempo de seca, Jesus está com você, irmão. Aleluia. Jesus está comigo. Nós temos essa garantia, irmão. Verdade, Jesus. Por que você duvida? Por que você tem medo? Se está escrito, irmão, está escrito. Ô irmão, você viu Jó perder a guerra? Você viu Jó perder, morrer no processo? Não! Você viu Josué perder a guerra, morrer? Não! Você viu Salomão perder a guerra? Não! Você viu Jesus perder no processo? Não! Você viu Paulo perder no processo? Não, irmão! Ô irmão, sabedoria! Você já sabe para entender. O que eu estou querendo dizer? Que você já sabe para entender. Poxa, sabedoria. Você não vai refletir. Pensa comigo, eu vou deixar bem claro, eu quero que você entenda, pensa só que você entenda. Pensa comigo, está no processo hoje, né? Está uma luta danada. Então o processo está grande, te falta um monte de coisa, está um monte de guerra, tristeza, um monte de problema. Só que você senta um pouquinho, você pensa comigo aqui, ó. Poxa, uma palavra de sabedoria. Tá, Jó passou por processos. Vamos procurar a história de Jó. Passou por processo, ela perdeu os 10 filhos, forte. Perdeu a casa, perdeu o dinheiro, ficou leproso, mas meu Deus do céu, Jesus estava com ele lá, Deus estava com ele nesse processo, entende? Mas deixa eu olhar para a Bíblia aqui, e verdade, Jó não morreu nesse processo. Josué enfrentou um monte de guerra até distribuir as tribos lá na terra de Canaã, e todas as guerras Josué venceu. Todas as guerras, Josué foi forte e corajoso. Olha, irmão, Salomão venceu, reinou com excelência, reinou com sabedoria. Jesus foi chicoteado, foi cuspido, foi traído, foi caluniado, perseguido. Mas você viu Jesus perder no processo? Você viu Jesus perder assim? Não, Paulo foi chicoteado, Paulo apanhou, Paulo foi perseguido, Paulo passou fome, passou frio, nudez. Mas você viu Paulo morrer no processo? Sabedoria, irmão. Deixa eu te falar essa noite. Jesus está com você nesse processo. Assim como estava com Jó, assim como estava com Salomão, assim como estava com Jesus, assim como estava com Paulo, irmão. Jesus está contigo nesse processo. Aleluia, Jesus. Primeira coisa, tempo. Aproveite o seu tempo, espera o tempo de Deus na sua vida. Porque você já tem palavras, personagens aqui, você tem 5 só, mas tem outros
que esperar o tempo e as coisas acontecerão. Não tem por que você ficar preocupado. Aí será que vai acontecer? Aí será que vai chegar lá? Aí a criança não precisa, já tem aqui confirmado, aprovado, escrito, como é que fala? Assinado embaixo, que deu certo, vai dar certo para você também. Só continua com temor, com reverência, com respeito, obedecendo, que as bênçãos vão te alcançar. Segundo, processo. Jesus está contigo nesse processo. Você quer ver? Você quer estudar? Vou estudar para uma barraca, vou sair da igreja, não quero mais saber de nada. Eu acho que não vai mudar, acho que não vai acontecer. Não, Jesus está contigo no processo. Terceiro, vou caminhar para o fim, eu dei 5 minutos. O fim. Ó, Jó, vou falar de novo, e 5, para você entender. Eu quero trabalhar só no tempo aqui em Eclesiastes, eu estou usando outros personagens. Jó, Josué, Salomão, Jesus e Paulo. 5 personagens. Vou fazer a pergunta para você: tiveram ou não tiveram um final feliz? Aleluia. Sim ou não? Todos eles tiveram um final feliz. Aí o que você entende e o que eu entendo nessa noite? Que eu e você também iremos ter um final feliz. Certo? Respeitando o tempo, passando pelo processo com Jesus. E o final feliz, irmão. Todos sorriram no final, irmão. Jó teve seus filhos mais lindos do que os 10 que morreram. Seus bens foram dobrados, irmão. Aleluia. Ô, irmão, Josué conseguiu vencer todas as guerras, repartiu a terra para as 12 tribos e não teve um final feliz. Entende? Salomão teve um probleminha lá na idolatria, se envolveu com muitas mulheres, mas alguns teólogos acreditam que ele se arrependeu. Então, se ele se arrependeu, ele teve um final feliz, mas eu não vou afirmar. Tem outros que falam que ele não se arrependeu, que deu ruim para ele. Enfim, porque tem gente que vai ter um final feliz e tem gente que não vai ter um final feliz. Por exemplo, Judas não teve um final feliz. Mas mesmo assim, eu não posso confirmar que ele está no inferno nessa hora. Isso aí deixa com Deus que é o juiz. Mas Salomão, segundo os teólogos, seguindo essa linha de raciocínio, teve ou não teve um final feliz? Teve. Jesus esperou o tempo, teve o tempo preparado, foi lá, cumpriu o que tinha que cumprir, certo? Apanhou, foi escoteado, foi cuspido, foi humilhado naquela cruz, mas teve um tempo final feliz. Onde ele se encontra hoje? Aleluia. Onde ele se encontra hoje? No céu. No céu. Ó, ele está ligado no cu. No céu, a destra de Deus, reinando sobre o céu e sobre a terra. O inferno está no poder, está na mão de Jesus. Ele que manda no demônio, ele que manda no diabo. Olha que coisa, até o diabo para tocar em mim, você tem que pedir permissão de Jesus. Irmão. Não pode fazer nada sem a permissão de Jesus. Eu chego lá, posso tocar lá no varão lá que temor, que anda lá, ele é reverente a Jesus, ele respeita, ele obedece, ele é humilde, sabe? Ele obedece, sabe? Entende? Posso tocar nele? Não, não pode tocar nele não. Mas se tiver que tocar também, quando tocou no Jó, não. Aí você pode tocar nele e obedecendo, vai toca. Entende? Então Jesus teve um final feliz, Paulo. O que ele diz? Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Trabalhou, pregou, evangelizou, ganhou vidas. Verdade, ensinou. E o final? Feliz. Aleluia. Entende? Então o que importa para mim e para você nessa noite é o final. Espera o tempo. Aproveita o tempo. Não fica parado não olhando para o alto. Não, faz o que aquela mulher que está passando, vai aproveitando. Vai evangelizando. Usa essas ferramentas que você tem. Porque às vezes a gente fica muito parado. Entendeu? Às vezes a gente não importa para todo mundo, importa para mim também. Às vezes as coisas que Deus quer fazer na nossa vida não acontecem porque a gente está muito parado. A gente não está aproveitando o tempo. A gente não prega a palavra, a gente não evangeliza, a gente não usa os nossos meios, nossas ferramentas para poder evangelizar. Fica complicado, irmão. Aí o que Deus faz? Quer que Deus abre a minha mão? Fica difícil. Entende? Certo? Processos. São outros processos. Jesus está contigo nesse processo. No final, o que importa é o final. Até que eu digo, acho que o Samuel falou na semana passada. Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não, aquele que perseverar até o fim. Está falando para parar no meio do caminho? Não. Aquele que perseverar até o meio do caminho, não. Não está falando, não. Aquele que iniciou e parou, não. Está aprovado, não. É até o final. Começou, vai até o final, irmão. E no final você tem certeza absoluta aqui, ó. Está escrito. Te dei base. Personagem, Bíblia. Está escrito. Todos esses personagens tiveram, todos que tiveram temor ao Senhor, certo? Todos que buscaram
conhecimento de Deus. Viva uma vida sendo instruído por Deus, conhecendo o Espírito, tendo o Espírito Santo na vida, sabe? Sendo instruído pela sua palavra. Tudo que fizer, busque a direção de Deus. Senhor, me instrui nisso aqui. Senhor, me ensina nisso aqui. É tão verdade que eu vou encerrar aqui agora. Só que desceu o que eu vou falar. Foi até para que pregou essa passagem da terça-feira passada. Salomão, na hora que foi resolver um problema difícil de resolver, duas mães chegaram com o filho. Uma tinha matado o filho, certo? Ou o filho morreu, e a outra era a verdadeira mãe do filho que levaram até Salomão. Salomão vai lá com sabedoria, com conhecimento do alto céu, entende? Com instrução de Deus. Verdade, Jesus. Tinha temor ao Senhor, ele era reverente, ele respeitou o Senhor. Ele vai lá, Deus revela para ele, ó, age dessa forma. O que ele faz? Ah, é? Então mata o menino. O que a verdadeira mãe fez? Não mata o menino, não, pode dar para outro. O que é isso? Foi sabedoria do céu. Aleluia, Pegou um mistério para ele ali, irmão. Entende? Então é isso que é ter sabedoria.